Jornal da CBN. Nosso convidado no Jornal da CBN é Gilberto Luiz do Amaral, que é presidente e coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Gilberto Luiz do Amaral, bom dia para o senhor e muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Estamos aqui enfrentando essa crise no transporte de cargas e que passa, e basta ver as várias das reivindicações que são feitas, seja por caminhoneiros, seja por parte dos empresários do setor, pela questão tributária. O senhor se debruçou sobre essa questão, fazendo um cálculo, inclusive, sobre o impacto na arrecadação do Brasil sobre o combustível com esta paralisação. A que resultado nós chegamos? Bom, os governos federal, estaduais e municipais já perderam mais de 3 bilhões de reais em arrecadação neste mês. Somente sobre os combustíveis já chega perto de 1 bilhão de reais. Ou seja, essa paralisação de 7 dias já ocasiona não somente para o país, que já perdeu mais de 41 bilhões com essa paralisação, mas aos governos também que têm uma forte arrecadação, fruto de uma carga tributária escorchante. O que nós estamos falando aqui é de arrecadação apenas na venda do combustível. Nós estamos falando 1 bilhão na venda do combustível, todas as transações, porque o combustível individualmente é o tributo que mais gera arrecadação. Cerca de 5% de toda a arrecadação tributária brasileira vem dos combustíveis. E estamos falando também da perda total, ou seja, 1 bilhão somente dos combustíveis, mas ao todo os governos já perderam mais de 3 bilhões de reais nesses 7 dias de paralisação. E nós temos também a questão de que o governo, numa nova proposta para tentar acabar com essa greve, prometeu cortar, zerar completamente as alíquotas de PIS, COFINS e da CID sobre o combustível. Se esse acordo realmente for firmado, porque até agora a paralisação continua, é mais uma perda para ser estimada aí, né? Sim, o problema do Brasil, os combustíveis tem sido o que tem chamado maior atenção. Mas a carga tributária brasileira ela é elevadíssima, então ela sobrecarrega tanto as pessoas físicas quanto as empresas. Então, essa desoneração dos combustíveis, a princípio, vai fazer com que o preço do combustível baixe, mas o governo vai tentar aumentar outros tributos para compensar essa perda. Até porque haverá esse buraco no orçamento. O governo já trabalha com déficit para esse ano, levando em consideração a arrecadação calculada até o ano passado, ou seja, o que se previa para esse ano. No entanto, tudo isso vai levar a gigantescos cortes, como o senhor mesmo calcula, e, portanto, a compensação terá que ocorrer e vai ocorrer por outros caminhos. Sim, ou vai se tentar um aumento de receita, o que eu vejo inviável nesse momento, final desta legislatura, nem os deputados nem os senadores vão querer aprovar uma medida de aumento de tributos, mas provavelmente pelo corte de despesas, ou seja, os serviços públicos que já estão combalidos ainda sofrerão muito mais. Agora, Gilberto Luiz do Amaral, chama a atenção o fato que o senhor falou logo na abertura aqui, dizendo que os combustíveis são a principal arrecadação de impostos do governo. Isso, há uma sobrecarga em relação aos combustíveis. 5% da arrecadação, os combustíveis geram 110 bilhões de reais de arrecadação ao longo do ano. A arrecadação total prevista para esse ano é pouco mais de 2 trilhões de reais. Ou seja, somente sobre combustíveis há uma taxação muito elevada. E nós estamos falando isso da União ou inclui aí o quantos estados recebem? Porque nós também percebemos, dentro lá dos tributos cobrados no litro do combustível, que o ICMS também é alto para os estados. Isso, os estados estão passando meio à margem disso, mas a carga tributária do ICMS sobre os combustíveis é muito elevada. Os estados também sobrecarregam. Então, nós podemos dizer que metade da culpa é da União e metade da culpa é dos estados. Então, não é somente a União que sobrecarrega os combustíveis. Os estados também sobrecarregam em demasia os combustíveis. Qual é o caminho que nós podemos vislumbrar para tentar mudar este cenário, levando em consideração que há muitos anos no país se discute a necessidade de uma reforma tributária, mas que
as partes arrecadadoras nunca querem abrir mão. O cenário que nós temos para um futuro próximo é de mudança nessa questão tributária, ou o senhor não vê ambiente para tal? Eu vejo que essa paralisação pode ser o embrião de uma profunda reforma tributária, que antes terá que passar por uma reforma fiscal. Nós precisamos atacar os gastos, os desperdícios que ocorrem no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, porque todos esses desperdícios, essas sobrecargas, a corrupção, ela retira parcela importante do dinheiro que deveria ir para os serviços públicos. Então, o problema na carga tributária brasileira é que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário não querem comprometer os seus orçamentos de maneira a que não deixam que uma política de desoneração tributária em relação ao país progrida. Então, sempre a desculpa de que é necessária maior arrecadação. Não, necessária maior arrecadação desde que haja uma gestão pública mais eficiente, o que nós não vemos em nosso país. Gilberto Luiz do Amaral, e nós queremos nos comprometer com você o seguinte, e deixar já o convite para em breve a gente voltar a fazer uma discussão mais voltada para a questão da reforma tributária, tão necessária no país, assim que saímos desse primeiro momento de crise, porque nesse primeiro momento há uma busca de uma solução imediata, mas o país precisa discutir isso para o seu futuro, até porque nós temos um cenário eleitoral aí pela frente e os candidatos à presidência terão que se debruçar também sobre esse tema. E eu quero contar com o seu conhecimento, sua expertise sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, presidente e coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Gilberto Luiz do Amaral, conversou com você aqui no Jornal da CBN, que volta em instantes.